Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Chegamos ao estudo de número 11, que tem como título A Casa de Deus, e o nosso texto-chave de estudo é Êxodo capítulo 25. Estudaremos hoje sobre o tabernáculo do deserto. Então, venha comigo para o mapa mental para iniciarmos o nosso estudo. E nós vamos iniciar retomando a lição da semana passada, porque ela gerou polêmica quando nós falamos de duas alianças, do fim da lei de Moisés, da guarda do sábado, e algumas pessoas deixaram perguntas nos comentários, e eu gostaria de dar atenção a essas perguntas que foram deixadas aqui nos comentários. E a primeira pergunta é a do DN Santana. Ele diz assim: por que a aliança que começou antes da lei de Moisés, representada no gráfico pela cor azul, é chamada de nova, e a aliança da lei de Moisés, que veio depois da primeira, é chamada de antiga aliança, representada na cor vermelha? Ele está fazendo referência, então, a esse gráfico que nós vimos. Existem duas alianças que coexistem paralelamente, a mais antiga é chamada de nova e a que foi feita posteriormente é chamada de antiga. Por que essa nomenclatura que às vezes gera, sim, esse estranhamento? DN Santana, a resposta é simples. A nomenclatura da aliança vem da data da sua ratificação. E o que é a ratificação? É a confirmação da aliança. E como acontece a confirmação de uma aliança? Com o sacrifício. Então, por exemplo, se nós formos a Êxodo 24, verso 8, um texto que nós vamos examinar com mais atenção daqui a pouco, veremos que Moisés ratificou a antiga aliança desta maneira. Então tomou Moisés aquele sangue, o sangue de um sacrifício, e o aspergiu sobre o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então foi em Êxodo 24 que foi ratificada, ou seja, confirmada a aliança do Sinai. Agora, e a nova aliança, quando ela foi ratificada? Nós temos a resposta lá em Mateus 26, versos 27 e 28, que é o contexto da Santa Ceia, do que estava acontecendo naquelas horas anteriores à prisão e execução de Jesus. E é dito assim: a seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, como a ratificação da aliança de Moisés, a aliança do Sinai, ocorreu primeiro, ela é chamada de antiga aliança. E como o derramamento do sangue de Cristo, a ratificação do novo concerto da nova aliança ocorreu depois, ocorreu lá em Mateus, no final do livro de Mateus, ao final da vida de Jesus, então nós dizemos que é a nova aliança, porque o que importa para essa nomenclatura é a data da ratificação, é a data do sacrifício que confirma a aliança. Entendeu? Tudo bem? Vamos aqui para a próxima pergunta. É a pergunta do Victor Pacnes, acho que é assim. E ele diz o seguinte: o sábado não seria um sinal? O selo não é o Espírito? Ele está falando isso porque a lição da semana passada foi sobre o sinal do sábado e a tirinha da lição fazia alusão ao sábado como selo. Victor, eu creio que eu entendi a sua pergunta. Você disse que o selo é o Espírito Santo por causa de textos como os textos de Efésios, não é verdade? Em Efésios 1:13 nós lemos: também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Sim, a Bíblia apresenta o Espírito Santo como um selo do cristão. Isso é verdade. Então, provavelmente é por isso que o Victor perguntou: o selo não é o Espírito? Por que você disse que o selo é o sábado? Bem, existem pelo menos duas respostas adventistas para essa sua questão. A primeira resposta é o seguinte: como o sábado pode ser um selo se a Bíblia diz que o Espírito é o selo, nós somos selados com o Espírito? A primeira resposta adventista é o seguinte: existe um selo, o Espírito Santo, porém, para recebê-lo é preciso ser obediente, é preciso obediência. Onde nós vemos isso na Bíblia? Atos capítulo 5, 32, que diz o seguinte: ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou
aos que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo é dado para quem? O Espírito Santo é dado para os que obedecem a Deus. E dentre as coisas das quais Deus exige obediência, está o quarto mandamento, está a observância do sábado. Então, como o sábado está nesse pacote de obediência que Deus pede, receber o selo depende da observância dele. Portanto, o Espírito Santo sela apenas quem é obediente, e quem é obediente, inclusive, ao mandamento do sábado. Então, nessa resposta, o sábado continuaria como selo na medida que ele é um pressuposto de receber o Espírito Santo como selo. Essa é a posição, por exemplo, que o pastor Alberto Tim, que é um dos atuais diretores do Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral, essa é uma posição que ele já sustentou em alguns artigos. Nós temos também uma segunda posição. Ela vai dizer que não existe apenas um selo. Existem dois selos, o Espírito Santo e a obediência aos mandamentos. E por que ela diz isso? Porque quando nós olhamos para Efésios, nós vemos o Espírito Santo como um selo que marca o início da vida cristã. E já quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos a questão da obediência a todos os mandamentos de Deus como um selo que é conferido em um momento específico da história e não no início da vida cristã. Para demonstrar aqui o Espírito Santo como selo no início da vida cristã, vou voltar aqui a Efésios capítulo 1, verso 13, que diz assim: também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então, a ideia aqui parece que pessoas que eram pagãs, né, os integrantes da igreja de Éfeso, eles eram pagãos antes, eles ouvem a palavra, ouvem o evangelho, creem. Então, parece ali um contato inicial com a fé, eles creem e recebem o Espírito da promessa como selo. É por isso que essa segunda resposta vai fazer essa observação. Olha, o Espírito Santo é sim um selo, mas um selo que marca o início da caminhada cristã. Já o Apocalipse, ele apresenta o selo de Deus por excelência como algo que acontece num tempo específico, num momento específico, num evento específico do Apocalipse. Nós podemos ver isso lá em Apocalipse capítulo 7, por exemplo, que diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, esse texto nos direciona para um momento da história humana em que a destruição final, em que as pragas estão prestes a serem derramadas. Mas antes que isso ocorra, é colocada uma condição suspensiva nos juízos de Deus. Primeiro nós vamos encerrar a obra de selamento. Então note que esse selo aqui parece ter um caráter diferente do selo de Efésios. O selo de Efésios é para o início da vida cristã. Esse aqui tem um momento específico dentro da cronologia das profecias. Isso então seria uma razão para distingui-lo como um segundo selo separado do selo do Espírito Santo. Ao lado desse texto de Apocalipse, nós podemos citar aqui também Isaías 8,16, que diz assim: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, Isaías apresenta a lei também como um selo. E se nós avançarmos no Apocalipse, nós vamos ver que ao final do Apocalipse, os dois grandes grupos são os que adoram a besta e os que guardam os mandamentos de Deus. Veja Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então parece que no Apocalipse, nesse contexto de selamento do Apocalipse, a questão principal ali é a obediência aos mandamentos de Deus. Então esse selo está associado à obediência aos mandamentos de Deus. E nós poderíamos ainda acrescentar a essa discussão a visão de Ezequiel sobre selamento. Ezequiel 9,4 diz assim: efetua-se uma obra de selamento em Jerusalém e é dito para os auxiliares daquele que está comandando a visão o seguinte: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Nesse texto, nesse capítulo de Ezequiel,
recebe o selo de Deus, a marca na testa, apenas quem está incomodado pelas abominações, ou seja, pelo desrespeito à lei de Deus que é cometido em Jerusalém. Então, a imagem que nós temos é, se você é zeloso da lei e se sente ofendido quando a lei é violada, então você vai receber o selo de Deus. Então, nos livros proféticos, em Ezequiel, no Apocalipse, o selo está associado à obediência aos mandamentos. Então, por todos esses elementos, é que essa segunda resposta, à qual eu busco me alinhar, ela vai dizer assim, há dois selos, o Espírito Santo e a obediência aos mandamentos. O Espírito Santo marca o início da caminhada cristã e o selo de Deus, que consiste na obediência a todos os mandamentos, inclusive ao quarto mandamento, que é o da observância sabática. Essa ideia está relacionada a um momento específico no fluxo dos eventos proféticos do Apocalipse. Tudo bem? Então, o sábado, segundo essas perspectivas, é tanto um sinal da relação, da aliança entre o ser humano e Deus, mas também ele é o selo de Deus posto sobre o ser humano. Ok? Vamos avançar aqui para outra questão que foi deixada nos comentários do vídeo da semana passada. O Emerson Oliveira diz o seguinte: então as leis que está citado nos textos mostrando eles se referem realmente... eu entendi o que você quis dizer. Na semana passada nós mostramos vários textos do Novo Testamento dizendo que não estamos debaixo da lei, que o fim da lei é Cristo, que a lei foi abolida. Então o Emerson está dizendo o seguinte, esses textos, eles estão se referindo à lei dos 10 mandamentos? E a resposta é sim, Emerson. Eles estão se referindo aos 10 mandamentos de Êxodo 20, não aos 10 mandamentos que aparecem em outras partes da Bíblia. Você entende isso? Os textos estão se referindo à lei de Moisés. Em várias outras partes da Bíblia, tanto antes quanto depois do período da Antiga Aliança, antes e depois da vigência da lei de Moisés, nós temos os mandamentos de Deus. Mas ali, quando nós falamos que a lei foi abolida, nós fazemos referência à lei de Moisés, nós estamos falando dos 10 mandamentos em Êxodo 20. Então, aqueles textos sim se referem aos 10 mandamentos de Êxodo 20, mas não aos 10 mandamentos que aparecem antes e depois da Antiga Aliança. Para facilitar o entendimento disso, veja esse texto que aparece aqui em 1 Reis, capítulo 2, 3, diz assim: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Então, a lei de Moisés tem estatutos, tem mandamentos e tem juízos. Todo esse pacote de normas jurídicas, ele foi abolido, ele foi revogado, como diz o livro de Hebreus, com a morte de Jesus. Esse pacote jurídico nos serviu de aio, como diz Paulo lá em Gálatas, mas depois que Jesus veio, nós não precisamos mais desse aio. Outras passagens que demonstram isso. Romanos 6,14. Veja que interessante, porque nós vamos unir Romanos 6,14 a João 1,17. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Como assim nós não estamos debaixo da lei? Veja o texto de João capítulo 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo da legislação que Moisés comunicou ao povo depois de ouvir a orientação de Deus. Nós estamos debaixo da aliança da graça que veio por meio de Jesus Cristo. E a aliança da graça tem a sua própria lei, a lei de Cristo, tem os seus próprios mandamentos, tem as suas próprias leis cerimoniais também, como o batismo e Santa Ceia. Viu o problema de nós falarmos em lei moral e lei cerimonial? Na nova aliança nós também temos leis cerimoniais, o batismo, a Santa Ceia, o lava-pés, por exemplo. Entendeu? Deixa eu ver aqui seu nome, Emerson Oliveira. Então sim, quando o Novo Testamento diz que a lei foi abolida, que nós não estamos debaixo da lei, que a lei foi revogada, está fazendo referência a esse pacote jurídico comunicado por Moisés e chamado de lei de Moisés. Vamos para a próxima questão aqui, essa aqui é a última que eu vou ler. Leonardo Costa disse assim: essa explicação foi muito boa e me ajudou a clarear a mente em alguns quesitos, porém ao mesmo tempo turvou um pouco a minha mente em outros. Se a lei de Moisés findou-se com a morte de Cristo na cruz, por que nós adventistas usamos a lei de Moisés para justificar as restrições alimentares que temos? Essa lei então
Não seria algo específico para o povo de Israel? Ora, vamos lá, Leonardo. Se você está fazendo referência a Levítico 11, sim, Levítico 11 é uma lei específica para o povo de Israel. É por isso que nós não vamos sustentar a nossa distinção em animais limpos e animais imundos em Levítico 11. E ele continua assim: entendo os malefícios trazidos pela carne de porco, por exemplo. Mas como eu posso justificar isso biblicamente sem citar a lei de Moisés, que em tese perdeu a validade? Você vai sustentar isso. Vamos voltar aqui ao gráfico novamente. Você tem que sustentar isso. Como é que é o nome? Leonardo. Leonardo, você vai ter que sustentar isso fazendo o mesmo raciocínio que nós vimos na semana passada. Você vai ter que sustentar a distinção entre carnes limpas e imundas, falando aqui de uma regra que esteja fora da antiga aliança. Então, nós podemos buscar, por exemplo, essa regra aqui antes mesmo da lei de Moisés. E onde nós encontramos já essa distinção entre animais limpos e imundos? Lá no episódio de Noé, quando os animais entram na arca. É dito assim em Gênesis 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Então veja que muito antes da lei de Moisés, muito antes do Êxodo, já existia a distinção entre animais limpos e animais imundos. Portanto, essa distinção faz parte da nova e eterna aliança. Essa distinção entre carnes limpas e imundas não foi uma inovação da lei de Moisés, assim como o sábado não foi uma inovação da lei de Moisés. Tanto o sábado quanto a distinção entre carnes limpas e imundas fazem parte da nova aliança, pois existem antes da lei de Moisés. É com base nesse fundamento aqui que você vai sustentar essa distinção entre o que pode ser comido e o que não pode ser comido. Tudo bem? Pessoal, esse assunto é longo. É por isso que na semana passada eu sugeri que vocês atentassem para essa playlist que aparece aqui no canal, Teologia das Alianças. São 5 horas falando desse conteúdo nos mínimos detalhes, analisando texto por texto, mostrando como os assuntos vão se conectando. Então, eu sugiro fortemente que você faça planos de acompanhar essa playlist aqui, Teologia das Alianças. Ela vai estar na descrição do vídeo, e se você ver esses vídeos, todas as suas dúvidas serão sanadas e esse assunto vai estar sistematicamente bem arrumado na sua mente e você vai ter fluência em tratar dele, e você verá que esses debates teológicos sobre os textos de Paulo, sobre guarda do sábado, eles vão ficar muito fáceis, vão ficar muito simples, porque nós usaremos a nomenclatura bíblica, e a nomenclatura bíblica do Novo Testamento, também do Antigo, claro, ela é muito precisa, ela é muito boa, nós não precisamos ficar dando explicações mirabolantes, porque as explicações já estão no próprio texto bíblico. Tudo bem? Agora vamos sim diretamente para o estudo da nossa lição. Veja, gastamos vários minutos aqui respondendo essas perguntas e complementando o estudo da semana passada, e sempre aparecem algumas pessoas nos comentários dizendo assim: olha, o estudo da lição começa na verdade no minuto tal, clique e vai direto para o minuto tal. Veja que se você seguir esse comentário e simplesmente ir diretamente para o estudo da lição, você está perdendo um conteúdo rico que nós tratamos aqui e que vai servir para o crescimento da sua fé. Então, atente-se a esses momentos iniciais do nosso vídeo, seja quando nós recomendamos literatura, recomendamos outros vídeos, ou também respondemos as perguntas. Muito bem, vamos então agora continuar a nossa lição 11, a casa de Deus. O nosso texto-chave é Êxodo 25, mas antes de entrarmos nesse texto, precisamos saber o contexto. Na lição passada, nós estudamos Êxodo 20, e nessa lição de hoje estudaremos Êxodo 25. Portanto, quais foram os capítulos pulados? Êxodo 21, 22, 23 e 24. Mas para que você entenda o que vai acontecer em Êxodo 25, nós vamos passar rapidamente por esses 4 capítulos anteriores. Então, nós temos que em Êxodo 20, Deus proclama os 10 mandamentos. Em Êxodo 21, a lei de Moisés é complementada com regras sobre servos e escravos, regras sobre violência e indenizações. No capítulo 22, nós temos leis acerca de propriedades, leis civis e religiosas. No capítulo 23, nós temos normas sobre como tratar o falso testemunho e a injúria, sobre os deveres dos juízes,
dias, sobre o ano de descanso, sobre as 3 festas anuais. E o capítulo 23, Deus termina falando que enviaria o seu anjo à frente do povo. Quem era esse anjo? Era uma manifestação de Jesus Cristo em seu estado pré-encarnado. Então, o anjo do Senhor como que abriria caminho para o povo ir até a terra prometida. O anjo do Senhor traria proteção. O anjo do Senhor levaria temor às outras nações para que o propósito de Deus se cumprisse. E então nós chegamos em Êxodo 24, que é o capítulo da ratificação da antiga aliança, a ratificação da aliança do Sinai, a confirmação da lei de Moisés, ou seja, a lei de Deus dada por intermédio de Moisés. E o que acontece no capítulo 24? Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Quais são todas essas palavras do Senhor? Toda essa legislação que nós vimos aqui. A legislação de Êxodo 20, 21, 22, 23 e no verso 24, Moisés passa tudo isso ao povo. E o que o povo responde? Tudo o que falou o Senhor, nós faremos, ou seja, nós queremos entrar nessa aliança, nós assinamos esse contrato. E no verso 8, é feito um sacrifício e Moisés pega o sangue daquele sacrifício e o espargiu sobre o povo, ou seja, espirrou o sangue sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E essa foi a cerimônia da ratificação do concerto daquela aliança que foi feita com o povo. Ao final do capítulo 24, Deus vai falar o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. E agora, no final do capítulo 24, Moisés vai subir no monte para receber essas instruções de Deus. E entender esse contexto nos prepara para Êxodo 25. Por quê? Êxodo 25 é uma instrução que Moisés recebeu lá em cima no monte, quando ele subiu para receber as tábuas de pedra, entendeu? Então aqui nós construímos o contexto da passagem que vamos estudar. Qual vai ser a estrutura do texto de Êxodo 25? Que nós vamos examinar agora. Esse capítulo de Êxodo 25 ele está separado nos seguintes tópicos. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo, Deus dá a ordem para fazer o santuário segundo o modelo que foi mostrado no monte, Deus dá instruções sobre como fazer a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro e, por fim, o capítulo termina com uma outra ordem para fazer conforme o modelo que foi mostrado para Moisés. Essa estrutura, nós não vamos abordar todos os tópicos aqui, a lição nos dirigiu aqui para esses 2 primeiros tópicos. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo e a ordem de Deus para fazer um santuário segundo um modelo. Vamos explorar primeiro esse ponto aqui. Quais foram as ofertas que Deus mandou trazer para o tabernáculo? Isso está registrado em Êxodo 25, 3 a 7, que diz o seguinte: esta é a oferta que dele recebereis: ouro, e prata, e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Ou seja, as obras do tabernáculo seriam feitas a partir das ofertas desses itens aqui. Visto isso, nós já entramos na parte de domingo. E na parte de domingo, a lição vai focar no verso 2 do capítulo 25, que diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. A lição vai focar nesse verso aqui e a partir dele nós vamos fazer vários comentários. O primeiro comentário, eu quero ler um trecho da lição que diz assim: mesmo nesse pedido inicial, o pedido de trazer os donativos, mesmo nesse pedido inicial já se viu o propósito de Deus em construir seu santuário. Qual o propósito de Deus? Criar um relacionamento com seu povo e fortalecer esse relacionamento. Como assim? O que a lição quis dizer quando ela está juntando 2 assuntos, relacionamento com Deus e construção do santuário? Que relação é essa? Bem, eu escrevi assim: Deus fez água sair da rocha no deserto e pão cair do céu. Se Deus cria essas coisas do nada e faz com que elas apareçam nos lugares mais improváveis, ele poderia fazer ouro brotar do chão. Ele poderia fazer crescer tecido numa árvore. Ele poderia ter providenciado
todos os materiais. Mas por que Deus não providenciou todos os materiais? Porque ele tem interesse na participação humana. Da mesma forma, é na obra da redenção. Os anjos poderiam pregar o evangelho rapidamente e com muito mais eficiência para todo mundo, mas está nos planos de Deus que o ser humano participe disso. Por quê? Nas interações entre criaturas e Criador, os laços de amor ficam mais fortes. Nós nos conhecemos mais uns aos outros, ou melhor, o ser humano tem a oportunidade de conhecer melhor a Deus porque Deus já nos conhece por completo. Então, é essa a ideia. Deus propõe um relacionamento, porque ele por si próprio poderia prover todos os materiais necessários, mas por sua graça ele nos dá a oportunidade de participar nos seus planos. Uma seguinte questão, a partir desse texto aqui de Êxodo 25, é nós observarmos essa expressão aqui. Quem deveria contribuir? Todo homem cujo coração o mover para isso. O que significa essa expressão, cujo coração o mover para isso? Deveria contribuir apenas aquele que se sentisse tocado, apenas aquele que se sentisse inclinado a doar, apenas aquele que doasse de boa vontade, com gratidão a Deus pela obra que Deus tinha feito em prol dele. E é interessante nós observarmos que esse mesmo princípio de ofertas para a construção do santuário é também o mesmo princípio de doação de ofertas para a igreja. Existe um episódio em que nós vemos isso claramente, que é quando Paulo está fazendo a recolta para os santos pobres de Jerusalém. E Paulo escreve assim aos coríntios: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse era o princípio tanto da doação para o tabernáculo do deserto e é o princípio que deve estar no nosso coração para ofertar também hoje em dia para as necessidades da igreja. Lembre-se disso ao separar a sua oferta. Uma outra questão que é interessante é a seguinte: como escravos que foram recém-libertos do Egito teriam tantos bens preciosos para doar? De onde vieram esses bens? Como aqueles escravos tinham esses bens? Para responder isso, é interessante nós nos lembrarmos do que aconteceu por ocasião do anúncio da 10ª praga, do anjo destruidor que mataria os primogênitos. Deus, quando anunciou a 10ª praga, ele também disse que os hebreus despojariam os egípcios. Como assim? Veja, nós já lemos esse texto de Êxodo 11 em lições passadas, mas veja como ele se mostra interessante agora. Êxodo 11, verso 2. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Então, as pragas caíram, as 9 primeiras pragas caíram, e agora o Egito está alarmado por causa dos Deus dos hebreus. E antes da última praga, Deus dá orientação. Cada hebreu deve ir ao seu vizinho egípcio e pedir a ele bens preciosos. E o vizinho, constrangido pelo temor das pragas, vai dar objetos de prata, objetos de ouro, e assim os hebreus vão despojar os egípcios, vão pegar o seu pagamento por tantos anos de escravidão. Então, daí nós podemos compreender como escravos recém-fugidos tinham aqui tantos bens preciosos para contribuir com a construção do tabernáculo. Tudo bem? Passamos então a parte de domingo e nós temos ainda outros elementos para olhar aqui nos versos 8 e 9 de Êxodo 25, que é a ordem para fazer um santuário segundo o modelo. O nosso texto diz assim, Êxodo 25, 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E diante desse texto, a lição de segunda-feira vai nos trazer a seguinte questão: por que Deus precisava de uma estrutura física? E a lição faz a pergunta e ela mesmo oferece a resposta. E essa resposta da lição está estruturada em 3 razões. Por que Deus precisava de uma estrutura física no meio do acampamento? E a lição responde: para se revelar, para se ocultar e para ensinar como seria a restauração do ser humano pecador. E essas 3 respostas são muito interessantes. Como assim um santuário servia para revelar a Deus? A lição responde da seguinte maneira: a ausência de manifestação visível de Deus é um desafio para a humanidade, já que nossa percepção está centrada nos sentidos, especialmente no sentido da visão. Ora,
É exatamente por isso que nós precisamos de fé, não é verdade? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, adorar um Deus que demanda fé exige um exercício mental muito mais forte do que adorar um Deus que, entre aspas, se manifesta numa estátua de ouro de muitos metros de altura bem na sua frente. É muito mais fácil se ajoelhar diante de uma estátua, porque ali está uma manifestação concreta. Para adorar um Deus invisível, você precisa, existe um apelo para a sua inteligência, um apelo para a sua abstração. E Deus sabia disso. O santuário, portanto, era um lembrete constante para os israelitas de que, embora não pudessem vê-lo, deviam confiar em sua presença. Eu sou um Deus invisível, mas para que vocês se lembrem de mim, olhem para a minha tenda, olhem para o meu tabernáculo, olhem para onde eu vou manifestar a minha glória. Então, o tabernáculo do deserto como que saciava esse desejo da alma humana de ter uma manifestação física, concreta, relacionada à divindade. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus mandou construir um tabernáculo era para se revelar. Mas, estranhamente, a lição diz o seguinte: o tabernáculo servia para ocultar a Deus. Como uma coisa que revela é também uma coisa que oculta. Vamos entender isso? Para responder como o santuário servia de ocultação a Deus, a lição remete a um texto da semana retrasada, que era como Deus anunciou os 10 mandamentos ao povo. Ao final de Êxodo 20 é dito assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Ou seja, quando Deus se revela demais, o pânico toma conta do ser humano, porque a presença de Deus é terrível, é fogo consumidor para o pecador. Portanto, veja o raciocínio: Deus quer sim se revelar, mas como a sua presença é fogo consumidor, Deus não pode se revelar abertamente por completo. Então, ele tem de se revelar, mas ao mesmo tempo se ocultar. E essa ocultação é conseguida pelo tabernáculo. Por quê? Veja esse outro texto de Êxodo 40, verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória de Deus se manifestou dentro do tabernáculo e ali o povo podia ver os reflexos que vazavam pelas paredes, pelas frestas do tabernáculo. Então, ou seja, nós estamos vendo uma presença sobrenatural aqui, mas essa presença sobrenatural que outra hora se mostrou para nós extremamente terrível, ela está ocultada, ela está velada no tabernáculo. E agora sim nós temos a certeza de que Deus está presente, mas agora nós não somos amedrontados, nós não tememos perder a nossa vida. Então veja que bonito, o tabernáculo ele revela, mas também oculta a glória de Deus numa exata medida para que o ser humano não seja consumido, não tenha o pavor de morte. E por fim, a terceira resposta à pergunta: por que Deus precisaria de uma estrutura física? A terceira resposta é para restaurar, ou melhor dizendo, para ensinar ao ser humano como o processo de restauração do pecador ocorre. E a lição diz a seguinte frase, entre aspas, e eu quero que você preste muita atenção nessa frase, porque ela é muito mais profunda do que aparenta ser. A lição diz assim: o santuário, portanto, não era apenas um local de adoração, mas um modelo de como Deus remove o pecado e restaura o relacionamento com o seu povo. Note isso, se possível, decore essa frase. O tabernáculo do deserto era um modelo de como Deus remove o pecado e restaura o relacionamento com seu povo. Essa frase é o coração do adventismo. Isso é o que existe de mais profundo sobre ser adventista. Que é o quê? É ver que Deus ensinou a redenção a partir do funcionamento do santuário. Porque sabe, muitas vezes nós dizemos que a doutrina adventista mais distintiva é a doutrina do santuário. E muitas pessoas não entendem. Ora, mas o santuário não é aquela coisa assim, vamos matar um cordeirinho, o cordeirinho representa Jesus, que deu a vida em nosso lugar, o sacerdote também representa Jesus, que Jesus vive sempre para interceder conosco. Tá pronto, conheço, eu já sei o que é doutrina do santuário. Bem, a doutrina do santuário não é só isso. Ela é também isso, mas ela é muito mais do que isso. A doutrina do santuário vai olhar para o funcionamento do tabernáculo do deserto e vai dizer o seguinte:
seguinte: os mesmos fenômenos da mesma categoria que aconteceram ali no tabernáculo do deserto, acontecem também no santuário do céu. E é dessa maneira peculiar que Deus lida com o pecado e restaura a sua relação com a humanidade. Então, dizer que Jesus era representado pela ovelhinha, dizer que Jesus era representado pelo sacerdote, todos os setores do cristianismo falam isso. Católicos, protestantes, evangélicos, todas as denominações do cristianismo vão concordar com isso. Qual que é a distinção do adventismo? Qual é realmente, então, a doutrina do santuário celestial que torna os adventistas extremamente peculiares? É essa frase aqui. O santuário era um modelo de como Deus remove o pecado e restaura o relacionamento com o seu povo. O adventismo é diferente de todos os outros sistemas teológicos por conta da compreensão do santuário como modelo de como Deus remove o pecado. E quais são algumas repercussões de olhar para o tabernáculo como um sistema de como Deus remove o pecado? Eu listei algumas repercussões aqui. Quando eu olho para o funcionamento do tabernáculo como um modelo de como Deus lida com o pecado, eu chego à conclusão de que Cristo derramou seu sangue em benefício de todos, mas a aplicação do seu sangue não é feita em favor de todos. E por que a aplicação do seu sangue não é feita em favor de todos? Porque para participar dos benefícios do sangue aplicado, era necessário participar das cerimônias do tabernáculo, ao menos da cerimônia do dia da expiação. Havia lá os sacrifícios particulares, havia os sacrifícios públicos, cujo sangue era destinado para toda a população de Israel. Mas o sangue derramado não significa sangue aplicado em benefício de todos. Da mesma forma, no santuário celestial, o sangue de Cristo está disponível para todos, mas ele só é aplicado em pagamento definitivo dos pecados para aqueles que buscam a Jesus como seu Salvador e se arrependem dos seus delitos. Veja, por exemplo, nesse sentido, o texto de Provérbios, capítulo 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o sangue de Jesus foi derramado para o que encobre as suas transgressões? Sim, o sangue de Jesus foi derramado para o que encobre as suas transgressões, mas o que encobre as suas transgressões vai se beneficiar da aplicação do sangue? Não, porque quem se beneficia da aplicação do sangue é quem confessa e deixa. Esse alcançará misericórdia. Essa é uma compreensão particular adventista, porque olha para o texto bíblico e vê que no tabernáculo havia dois movimentos com sangue. Um era o movimento de derramar o sangue, outro era o movimento de aplicar o sangue. Esses mesmos dois movimentos são vistos na Páscoa no Egito. Um era o movimento de matar o cordeiro e outro era o movimento de passar o sangue na porta. Da mesma forma, a atuação da obra da redenção, ela acontece em duas partes. Uma é o derramamento do sangue de Cristo, outra é a aplicação dos méritos do sangue de Cristo para o que confessa e deixa. E por esse motivo, os adventistas são chamados de seita. Essa, sim, é a doutrina do santuário que torna os adventistas peculiares. Outra conclusão desse sistema de olhar para o tabernáculo do deserto para enxergar como Deus lida com o pecado. Nem todos são réus no juízo, apenas os que professaram fazer a vontade de Deus. O que isso tem a ver com o tabernáculo? Olha, o tabernáculo funcionava exatamente dessa maneira. O dia da expiação, o dia do perdão, o dia do juízo, o Yom Kippur, não era para todas as pessoas, só tinha interesse quem havia participado das cerimônias do tabernáculo, levado o seu sacrifício, comparecido à cerimônia do dia da expiação. Para os que ignoraram todas essas participações no santuário, o dia do perdão, o dia do juízo não se aplicava. Essa pessoa sequer pode ser alvo do perdão. Então, qual é a outra repercussão da doutrina do santuário? Nem todos são réus no juízo, apenas os que professaram fazer a vontade de Deus. Os que sequer professaram fazer a vontade de Deus já estão condenados e excluídos do julgamento. Próxima conclusão. O juízo que decide o destino eterno acontece antes do advento de Cristo, em um momento definido, e não por ocasião da morte. Tanto católicos como protestantes evangélicos sustentam que o juízo acontece por
ocasião da morte. Quando nós olhamos para o funcionamento do santuário, a nossa conclusão é outra. O juízo acontece no dia da expiação e nós vamos dizer que atualmente acontece no dia escatológico da expiação. Mais uma conclusão aqui: somos perdoados provisoriamente e o perdão se torna definitivo apenas no dia da expiação. Não era assim que funcionava o tabernáculo do deserto? Eu pequei, levava o meu sacrifício, confessava meu pecado sobre a cabeça do carneiro, o sangue era derramado, o sangue era levado para dentro do tabernáculo e, portanto, simbolicamente, a minha culpa foi transferida de mim para a vítima sacrificial, da vítima sacrificial pelo sangue para o santuário. Então, eu saí de lá provisoriamente perdoado, mas o meu pecado por meio do sangue continua registrado dentro do santuário. E é só no dia da expiação que o santuário será limpo, será purificado, que aquele pecado que eu deixei escondido lá dentro do santuário vai ser realmente eliminado, mandado para uma terra deserta e nunca mais vai voltar. Da mesma forma, foi isso que Jesus ensinou também, contando a parábola do credor incompassivo. Ele que devia uma soma incontável para o rei, foi perdoado. Mas quando ele se deparou com aquele outro que devia uma pequena quantia para ele não o perdoou. Então o rei, sabendo disso, foi e cancelou o perdão que tinha dado para o credor incompassível. Por que ele cancelou? Porque o perdão que recebemos é provisório. Ele está à espera do fim do dia da expiação para se tornar em perdão definitivo, em perdão irrevogável. Tudo isso nós retiramos de onde? Do funcionamento do tabernáculo do deserto, conforme as orientações de Deus que nós estamos estudando. Então eu chamo a atenção de você para tudo isso por causa dessa frase da lição, que eu disse que parecia uma frase simples, mas como você viu, ela diz muito mais do que aparentemente diz. O santuário não era apenas um local de adoração, mas um modelo de como Deus remove o pecado e restaura o relacionamento com o seu povo. É por isso que os adventistas são peculiares, por causa dessa doutrina do santuário, porque a redenção, a justificação, a santificação, o perdão dos pecados, o julgamento, todos acontecem de acordo com o funcionamento do tabernáculo do deserto. Você só é verdadeiramente adventista se a sua teologia tem essas lentes. Você pode ser um guardador do sábado, mas se você enxerga a obra de justificação, santificação e juízo diferente dessa ótica ensinada pelo santuário, talvez você seja um calvinista guardador do sábado, talvez você seja um batista guardador do sábado, talvez você seja um luterano guardador do sábado, mas você não é um adventista do sétimo dia, porque o que existe de mais peculiar, o que existe no coração do adventismo é ver a obra da redenção pelas lentes dos rituais do tabernáculo do deserto. Você entendeu? Se você quiser se aprofundar nesse assunto, deixe os seus comentários ali no vídeo e nós vamos direcionar você para um material complementar. Tudo bem? Ultrapassado esse ponto aqui, nós vamos agora para a parte de terça-feira. E a parte de terça-feira, ela trata da estrutura física do tabernáculo. Só que se nós estamos falando de estrutura física, eu não quero mostrar textos para você. Eu quero mostrar imagens. Então, isso é bem conhecido, mas nós vamos reforçar aqui por meio de imagens. Então, essa é a estrutura do tabernáculo do deserto que Deus mostrou para Moisés construir. Aqui nós temos uma vista externa e aqui nós temos uma vista interna. Então o tabernáculo ele é composto por três partes. Aqui fora nós temos o pátio com o altar de holocausto e a pia de bronze, e aqui nós temos a parte da tenda. Essa tenda tem duas divisões, como mostra essa imagem aqui do lado. A primeira divisão é chamada de lugar santo e a segunda divisão é chamada de santo dos santos ou de lugar santíssimo. Agora, como essa estrutura foi edificada? Existe uma sequência lógica que nós vemos no livro de Êxodo. Então, em primeiro lugar, foram feitas bases de prata para fixação de tábuas revestidas de ouro. Então as tábuas foram fixadas nessas bases de prata. Se você gosta de técnicas de construção, se você é arquiteto, se você é engenheiro, você vai ver aqui já as origens do wood frame, do steel frame, já no tabernáculo do deserto. Nós temos bases metálicas, nós temos paredes feitas de madeira e também aqui, separando o lugar santo do lugar santíssimo, nós temos essas vigas em madeira, aqui ó, 4 vigas em madeira, separando
o lugar santo do lugar santíssimo, e sobre essas vigas foi colocado um véu para fazer separação. E depois nós temos isso sendo revestido por cortinas de linho fino retorcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins bordados. E por cima dessa cobertura, nós temos outra cobertura de pelo de cabra, e por cima dessa outra cobertura de pelo de cabras, nós temos uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho. E por cima delas, uma coberta de peles finas. E aqui então nós temos a estrutura exterior. Agora, e lá dentro como era? Nós já vimos, mas aqui a imagem apresenta um outro ângulo. Na primeira parte da tenda, que era chamada de lugar santo, nós temos o candelabro, a mesa dos pães asmos e o altar de incenso. E aqui as colunas segurando o véu que faz separação entre o lugar santo, que é este aqui que nós estamos vendo, e o lugar santíssimo. Agora, essa imagem aqui ao lado é a mesma imagem, porém com o véu levantado. E aqui quando se tira o véu, nós podemos ver ao fundo a Arca da Aliança, que continha as tábuas dos 10 mandamentos. E aqui, chegando mais perto, as colunas onde estava o véu e a Arca da Aliança. Essa é a estrutura do tabernáculo do deserto que nós estamos lendo, e os rituais que aconteciam nessas estruturas ilustram como Deus lida com o pecado e como ele restaura o relacionamento rompido com os pecadores. Tudo bem? Esse não era o grande foco da lição, mas para fins didáticos nós tocamos nisso aqui. Agora, para terminarmos, ainda falta o estudo de quarta e de quinta-feira. O que diz o estudo de quarta-feira? Quarta-feira nos lança uma série de questões, com base nisso que nós vimos até agora. Uma dessas questões que a lição traz é a seguinte: embora as igrejas cristãs não sejam paralelos diretos com o santuário do Antigo Testamento, como podemos ajudar nossas igrejas a se tornarem lugares em que as pessoas possam sentir a presença de Deus? Essa pergunta é interessante, principalmente pelo começo dela. Embora as igrejas cristãs não sejam paralelos diretos com o santuário do Antigo Testamento. É verdade, igreja é uma coisa, santuário do Antigo Testamento é outra. Agora, você já notou que a arquitetura, o espaço físico das nossas igrejas é em grande parte inspirado no santuário? Porque nós temos a congregação, que é uma parte grande, depois nós temos uma plataforma um pouco elevada e depois nós temos outra plataforma mais elevada. Ora, isso é uma clara referência ao pátio, ao lugar santo e ao lugar santíssimo. Então, a nossa arquitetura se estruturou dessa forma. Mas, como a lição diz, não existe um paralelo direto entre o santuário do Antigo Testamento e a nossa igreja. Porém, a questão mesmo que a lição quer tratar é como podemos ajudar nossas igrejas a se tornarem lugares em que as pessoas possam sentir a presença de Deus? Bem, no episódio aqui do Tabernáculo do Deserto, quando o tabernáculo é consagrado, a glória de Deus se manifesta ali. E um grande temor toma conta das pessoas, as pessoas são tomadas por um sentimento de reverência, de respeito. Então, respondendo essa pergunta da lição, eu diria que para que esse sentimento que havia no tabernáculo do deserto, que era um sentimento de respeito, um sentimento de reverência, também faça parte da nossa igreja, nós devemos tomar medidas que promovam a reverência. E a principal medida que promove a reverência é o silêncio. E aqui eu trouxe esse texto de Abacuque. Abacuque 2:20 diz: "O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra." Nós precisamos desse mesmo parâmetro de reverência que havia no templo do Antigo Testamento, no tabernáculo do deserto, porque se nós estamos diante da pessoa mais importante do universo, não é conveniente ficar nas redes sociais. É até mesmo um pecado de reverência. Nós não podemos ficar com copos plásticos dentro da igreja fazendo barulho. Não podemos ficar cochichando, conversando, porque estamos diante do Senhor do universo. Então, se nós recuperarmos a reverência na igreja, nós teremos uma pálida noção do que era o sentimento de temor reverencial que existia no tabernáculo do deserto e mesmo nos templos do Antigo Testamento. Bem, outra questão que aparece aqui na parte de quarta-feira, e essa é a questão principal da segunda parte da lição, é a seguinte: como Jesus cumpriu o propósito do santuário? Talvez você leia essa pergunta e não entendi. Qual foi a conexão que o autor da lição fez? Por que ele perguntou isso? Ele nos dá uma pista aqui.
ele pede para nós lermos João capítulo 1, verso 14. Então vamos ler esse texto. O texto diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Para você entender a pergunta, como Jesus cumpriu o propósito do santuário, você precisa entender essa expressão aqui, ó, habitou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o elo pelo qual o autor da lição fez essa pergunta. E o que significa esse verbo habitar? No grego, ele é o verbo esquenu. E você pode falar, e daí? E daí que ele tem um sentido muito interessante. Esse esquenu, traduzido como habitou, poderia ser traduzido literalmente como tabernacularizou. E quando nós lemos o texto dessa forma, daí a relação entre o tema do santuário e a obra de Jesus, ela se torna explícita. Porque em Êxodo 25, Deus pede para Moisés construir um tabernáculo, o tabernáculo do deserto. E quando nós vamos para João capítulo 1, é dito que Jesus, o Verbo de Deus, tabernacularizou entre nós. Esse verbo também poderia ser traduzido como acampou-se, como armou a sua tenda. Então, Deus pediu para que fosse construída uma tenda para ele no deserto. E depois vem Jesus e arma a sua tenda, e arma a sua barraca, e tabernaculariza entre nós. É isso que significa dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele armou a sua barraca ao lado da nossa barraca. É por isso que a lição pede para nós relacionarmos o santuário com o propósito que Jesus veio cumprir. Agora, respondendo essa pergunta diretamente, como Jesus cumpriu o propósito do santuário, nós temos que resgatar quais são os propósitos do santuário. E isso nós vimos lá na parte de segunda, não foi mesmo? Vou voltar aqui à segunda-feira. Lá na segunda-feira, a lição perguntou por que Deus precisa de uma estrutura física, e nós vimos que são 3 respostas: revelar, ocultar e restaurar. Então, nós temos que pegar esses propósitos do santuário aqui e discernir Jesus nesses propósitos. Vamos fazer isso agora? Então, quais são os propósitos do santuário? Revelar, ocultar e restaurar. De qual maneira Jesus cumpriu os propósitos do santuário? Bem, o santuário revelava a Deus o Pai, e o que Jesus veio fazer? Revelar a Deus o Pai. João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Jesus vem para revelar o Pai. A imagem de Deus na humanidade, ela foi manchada pelo pecado. Deus era visto como um carrasco, como um Deus parecido com aquele das religiões de servidão. Um Deus que apenas se agrada de sacrifícios oferecidos pelo ser humano e em troca dos sacrifícios dá bênçãos. A religião havia se degradado a esse ponto e Jesus veio revelar a Deus como um Pai de amor e de misericórdia. O santuário tinha um propósito de revelar a Deus e Jesus vem revelar a Deus. Agora, o santuário também ocultava a glória de Deus. Nós já vimos isso. E Jesus, ao encarnar em um corpo humano limitado, ele também oculta toda a sua glória que ele tinha no seu estado pré-encarnado no céu. E essa parte é tão bonita que eu quero expressá-la citando um parágrafo do livro Desejado de Todas as Nações. É dito assim: houvesse aparecido Jesus com a glória que possuía com o Pai antes que o mundo existisse, e não teríamos podido resistir à luz da sua presença. Por quê? Porque a glória da divindade é fogo consumidor para o pecador. Para que pudéssemos contemplar e não ser destruídos, a manifestação de sua glória foi velada. Sua divindade ocultou-se na humanidade, e a glória invisível na visível forma humana. Esse grande desígnio havia sido representado em tipos e símbolos. A sarça ardente em que Cristo apareceu a Moisés revelava Deus. O símbolo escolhido para a representação da divindade foi um humilde arbusto que aparentemente não tinha nenhuma atração. Abrigou, porém, o infinito. O Deus todo misericordioso velou sua glória num símbolo por demais humilde, para que Moisés pudesse olhar para ela e viver. Assim, na coluna de nuvem de dia e na de fogo à noite, Deus se comunicava com Israel, revelando aos homens sua vontade e proporcionando-lhes graça. A glória de Deus era restringida e sua majestade velada, para que a fraca visão dos homens finitos a pudessem contemplar. Agora, nas últimas linhas, está a aplicação que nos interessa. Da mesma maneira, Cristo devia vir no corpo abatido,
semelhante aos homens. Por quê? Em cada um dos contatos anteriores com a humanidade, Cristo havia se restringido, Cristo havia se ocultado nos símbolos usados na sarça ardente, na coluna de nuvem, na coluna de fogo, e agora como um entre nós. Ele não poderia ter um corpo glorioso, porque isso nos consumiria. Ele vem com um corpo abatido, semelhante ao corpo dos homens, semelhante a mim e a você. Que coisa gloriosa a encarnação de Cristo! Ao mesmo tempo que ele se encarna para revelar o Pai, cuja imagem estava obscurecida, ele também adota um corpo humano com as limitações humanas para ocultar a glória da divindade. Que maravilhosa contemplação! E por fim, nós temos o terceiro propósito do santuário: ensinar ou demonstrar como Deus lida com o pecado e restaura o pecador. E na sua encarnação, ao habitar entre nós, ao armar sua barraca em nosso meio, Jesus demonstra como Deus lida com o pecado. Para ilustrar isso aqui, eu vou citar o verso final de Isaías 53, que diz assim: levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Como Deus lida com o pecado, punindo o pecado dos pecadores arrependidos em Jesus e fazendo com que Jesus seja o intercessor da raça humana. Portanto, os mesmos propósitos que existem na construção do tabernáculo do deserto também são os mesmos propósitos para a encarnação de Jesus na família humana como um de nós. Que fantástico! Nós temos o tipo e o antítipo aqui, o santuário e Jesus Cristo. Não é belo? Não é a coisa da mais profunda contemplação da nossa alma? Se nós demorarmos o nosso pensamento em contemplar essas verdades, nós vamos ser mais felizes, mais calmos, mais pacientes, vamos amar mais a Jesus e desejar mais o céu. Bem, encerrada aqui a parte de quarta-feira, nós vamos fechar com a parte de quinta, porque a parte de quinta-feira vai pegar essa encarnação de Cristo como cumprimento dos propósitos do tabernáculo e vai ampliar essa ideia. Veja como a parte de quinta-feira estrutura isso. Eu selecionei um trecho aqui da lição de quinta-feira que diz o seguinte: na carta aos Hebreus, Paulo explica por que Deus teve de se tornar um ser humano. Então, olha a progressão da lição. Antes, a lição tratou o seguinte: por que Deus precisava de uma representação física de um santuário? E agora a lição propõe outra questão. Por que Deus precisava se tornar humano e habitar entre nós e armar a sua tenda no nosso meio? Essa é a discussão de quinta-feira. Na carta aos Hebreus, Paulo explica por que Deus teve que se tornar um ser humano. E aqui na segunda coluna de quinta-feira, a lição transcreve Hebreus capítulo 2, verso 11, mas pede que nós leiamos a continuação do texto. E é exatamente isso que eu quero fazer com você, ler a continuação desse texto que a lição não transcreveu, que é Hebreus capítulo 2, dos versos 14 ao verso 18. Esse texto aqui é riquíssimo e vai nos responder a pergunta. Bem, nós já vimos porque Deus precisava de um tabernáculo físico, agora por que Jesus precisa se encarnar na humanidade para cumprir os propósitos do tabernáculo? Por que Jesus precisava vir como homem? Hebreus 2, versos 14 e 18, vamos ver as respostas. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, eu e você não somos seres etéreos, nós temos carne, nós temos osso, nós temos sangue, nós somos palpáveis. Os filhos de Deus são assim. Destes também ele igualmente participou. Ou seja, Jesus não veio como um holograma, como uma imagem, como um vento. Jesus também veio na carne e no sangue, como os demais filhos da humanidade. Destes, da carne e do sangue, também ele igualmente participou. Com que propósito? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então nós vamos listar aqui esse primeiro motivo. Jesus veio em forma humana para que pudesse morrer pelos pecadores. E morrendo pelos pecadores, o que ele faz? Ele destrói aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, se você vive escravo do pecado, saiba que a morte de Cristo tem o poder para te libertar dessa escravidão. Jesus concede força, Jesus concede assistência para que nós tenhamos
uma novidade de vida, para que a nossa vida de vício se transforme numa vida de virtudes. Mas o texto não para por aí. Veja o verso 16 agora. Pois ele, Jesus, evidentemente não socorre a anjos. Por que não socorre a anjos? Porque anjos são espíritos sem natureza caída. Nós somos corpo físico com natureza caída. É por isso que o texto diz: ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Descendência de Abraão somos eu e você que nos unimos a Jesus pela fé, mas nós temos tendências pecaminosas e por isso nós precisamos da assistência de Jesus. E agora o verso 17: por isso mesmo que, por Jesus socorrer aqueles que são de carne e osso e são da descendência de Abraão e são inclinados ao mal e ao pecado, por isso mesmo, convinha que, ou seja, era necessário que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, para que você não olhasse para Jesus e pensasse assim: ele é o príncipe do céu. Ele não conhece onde o calo aperta aqui na terra. Ele só conhece a glória da eternidade, mas eu vivo aqui na poeira, no chão sujo, debaixo de chuva, debaixo do calor do sol. Jesus não conhece a minha realidade. O texto diz: era necessário que em todas as coisas se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso. O fato de Cristo ter encarnado na natureza humana e sofrido as mesmas injúrias a que nós estamos sujeitos, fez com que ele pudesse ser misericordioso. Ele conhece o seu caso, ele conhece o meu caso. E veja como vai ser arrematado o assunto aqui. Ele pode ser, então, misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, a encarnação de Jesus foi para que ele pudesse morrer pelos pecadores, foi para ele ser misericordioso e foi para que ele pudesse socorrer os que são tentados. Se você tem aflições, dores, problemas, tentações, provações, sofre injúria, tem medo, tem desespero, sente tristeza, sente solidão, sente abandono, saiba que Jesus passou por todas essas coisas e ele compreende as suas dores e as suas dificuldades. Você sofre com a pobreza, Jesus também foi pobre. Você sofre com a rejeição, ele também foi rejeitado. Você sofre com doenças e enfermidades, todas as enfermidades da humanidade foram colocadas sobre ele. Ele sabe como é a sensação. Você sofre com a tentação? Sim, ele também passou por tentação. Depois de 40 dias e 40 noites sem comer, no deserto, o próprio Satanás ofereceu para ele os reinos deste mundo, ofereceu a possibilidade de transformar pedras em pães. As mais severas tentações foram dirigidas a Jesus. Ele venceu todas. Então, ele está apto para socorrer você nas suas tentações, nas suas frustrações, nas suas dores e nas suas necessidades, porque ele está identificado com a raça humana. Ele se tornou o nosso irmão mais velho ao vir ao mundo e habitar entre nós, ao encarnar num corpo com as limitações inerentes à humanidade. Portanto, ele sabe o que você sente. Por saber o que você sente, ele é misericordioso, ele é compassivo e ele quer ser o portador dos seus fardos. Mais que isso, o texto diz: ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, se você está sendo tentado, se o pecado tem afligido a sua vida, em Jesus você pode encontrar um amigo. Em Jesus você encontra o braço forte, aquele para quem você pode desabafar, quando não pode desabafar para mais ninguém. Aquele a quem você pode recorrer quando todos abandonaram você, ou mesmo que exista uma rede de apoio ao seu redor quando eles são incapazes de compreender você. Você pode buscar socorro em Jesus. Ele tem um braço forte, uma mão estendida para socorrer a você. E quando você disser: Senhor Jesus, me ajuda porque o mal está me cercando, ele enviará imediatamente um batalhão de anjos ao seu redor para expulsar todos aqueles demônios que estão levando tentação a você, para que assim a luz do céu possa brilhar na sua vida, a sua mente possa ser iluminada e você tome as decisões corretas. Decisões de obediência, decisões de consagração, decisões de santificação.
Tudo isso nós aprendemos com o tabernáculo do deserto, que ilustra como Deus cuida de nós, que antecipa qual seria a obra feita por Cristo. Louvado seja Deus por esse dom do céu, que resolve todos os nossos problemas, que apresenta solução para todos os nossos dilemas. Que você possa contemplar a grandiosidade da obra de Cristo em seu favor. Deus abençoe sua vida. Foi um prazer falar desses assuntos na sua companhia e nos vemos então na semana que vem. Até lá.